Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, hoje eu quero falar com vocês um assunto de suma relevância que vai edificar a sua fé e trazer instrução para o seu ambiente de oração. Porque muitas das vezes nós não recebemos porque nós não pedimos e muitas das vezes pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, de forma errada, com motivações erradas. Mas neste vídeo eu quero trazer uma palavra que vai direcionar a sua vida, trazer uma instrução clara para que a partir de hoje você tenha êxito no seu ambiente de oração. E para isto eu quero usar como texto áureo o texto aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 15. Eu quero que você abra a sua Bíblia para que você faça esta leitura comigo, para que nós comecemos aqui a explanação do texto. Amém? E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gosta de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai reconhece de que necessitais, antes de pedir-te a ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, pois os seus discípulos perguntam a Jesus, pedem a Jesus para que ele ensinasse a eles como eles deveriam orar. E eles chegaram diante de Jesus falando que os religiosos da época ensinavam os seus discípulos, João Batista ensinou os seus discípulos como orar e que eles queriam também ser instruídos por Cristo como orar. E Jesus começou aqui, nesta instrução, ensinando aos seus discípulos, fazendo a distinção entre os discípulos e entre as autoridades religiosas da época de Cristo. E Cristo começa dizendo que eles deveriam ser diferentes dos hipócritas, porque os hipócritas iam para as sinagogas levantar suas mãos em oração, em clamor, para que os homens vissem eles orando, para que dizem: ó, como ele é piedoso, ó, como ele ora bem, olha como ele é religioso. E Jesus está dizendo que vocês não devem agir desta maneira, vocês precisam ser diferentes, porque se vocês fizerem semelhante a estes homens, vocês já receberam a recompensa dos homens, vocês vão receber aplauso dos homens, elogios dos homens, e vocês estarão privados de receber da parte de Deus aquilo que vocês estão necessitando e pedindo a Deus em oração. E segundo o princípio e instrução Jesus dá para os seus discípulos, quando orar, entra no teu quarto e ora em secreto. Teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Então aqui Jesus diz: vá para um lugar reservado, um lugar que você possa sintronizar com o trono da graça de Deus, com o trono da glória, e elevar o seu coração em oração, para que, em fazendo assim, você possa estar ali
livre, desprendido de aplauso, de preocupações e de visibilidade, para que você esteja ali em secreto com Deus, porque Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Então aqui, literalmente, Jesus também está falando de comunhão com o Pai, do secreto, que nós precisamos buscar neste lugar, estar neste lugar. Terceira instrução, Jesus diz: quando orardes, não useis de repetições inúteis como fazem os gentios. E muitas pessoas interpretam errado essa palavra que Jesus deu aqui, essa instrução aos discípulos. Porque tem pessoas que acham que Jesus está se referindo à quantidade ou período de oração. Jesus aqui, nesta afirmação, nessa instrução, não está falando de periodicidade, em que você precisa estabelecer 1 hora, 2 horas, não é sobre isso. Jesus está falando sobre você estar repetindo as mesmas coisas ali, de repetições inúteis. Então Jesus está dizendo que se nós fizermos assim, é somente uma reza, um ritual religioso, e Deus não tem prazer nesse tipo de oração. Porque a oração que apraza e que rompe os céus é a oração verdadeira, aquilo que nós estamos sentindo, que estamos desejando, exposta diante de Deus, as nossas petições, amém? Então Jesus dá essa instrução: não viva de repetições inúteis, não fique repetindo as mesmas coisas. E Jesus começa a dizer: quando orardes, não usei de repetições inúteis, como faz os gentis. Não se enquadre, não se iguale a eles, seja diferente, tenha uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade em Deus, pura, sem contaminação com princípios e mandamentos humanos que não têm utilidade para nos elevar a ter resposta de oração em Deus. E aqui Jesus começa a entronizar aqui o modelo da oração. E Cristo, ele começa a falar aqui: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus, logo na primeira palavra da instrução, como devemos orar, Jesus traz aqui um pilar, 2 pilares nesta afirmação de Cristo. Primeiro, nós precisamos ser filhos de Deus, estar na posição de filhos de Deus. Segundo, reconhecer a paternidade de Deus, Pai nosso que estás nos céus. Então, reconhecer a paternidade de Deus e a soberania de Deus, a supremacia de Deus. Reconhecer que Ele está acima de tudo e de todos. Porque Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. E segundo princípio, Jesus diz aqui, na oração: santificado seja o teu nome. Então aqui Jesus nos ensina a orar santificando o nome de Deus e pedindo que o nome de Deus seja santificado em nossa vida e também aqui no mundo. Porque Jesus diz: santificado seja o teu nome, venha teu reino. E aqui Jesus começa também a introduzir o desejo que nós precisamos ter em nosso coração de que o reino de Deus seja implantado não somente na nossa vida, mas também na nossa geografia neste mundo caído. Porque quando nós temos esse desejo e oramos com este desejo, nós estamos dando margens para que Deus estabeleça a sua vontade. E Jesus continua dizendo: assim na terra como no céu. O quê? O reino de Deus seja estabelecido na terra e também no céu. E Jesus continua instruindo aos seus discípulos que, em terceiro lugar, a estabelecer diante de Deus as nossas necessidades, porque Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, se nós precisamos diariamente entronizar na nossa oração esse desejo, as nossas necessidades de pedir o pão de cada dia, isto implica também dizer que, assim como nós necessitamos diariamente do pão físico, nós precisamos também do pão espiritual, do pão celestial, do pão espiritual que é o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos estar exposto a este ambiente de oração, expondo diante de Deus nossas necessidades, nossos desejos que nós temos. E assim, se for de acordo à vontade de Deus, o Senhor irá estabelecer, conceder a nossa petição. Mas Jesus ensina que nós precisamos estar na posição de filho, reconhecer a paternidade de Deus,
santificar o nome de Deus na nossa vida e desejar que seja santificado também neste mundo, o reino de Deus estabelecido seja na terra e nos céus, mas também expor diante dele os nossos desejos e as nossas petições. Amém? E Jesus continua dizendo: perdoai as nossas dívidas. Ou seja, nós precisamos, no ambiente de oração, também ter um posicionamento de humildade, de nos arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos de várias formas e de muitas maneiras que ofende e que fere a santidade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 19, 12, ele diz: quem pode discernir seus próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos, porque há pecados ocultos em nosso coração e nós precisamos ter este posicionamento de, no ambiente de oração, nos arrependermos e pedir a Deus que nos livre, nos santifique e que nos perdoe das ofensas que nós praticamos muitas das vezes por ignorância contra Deus e contra o nosso semelhante. E também perdoar os nossos semelhantes, porque Jesus diz: perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a ofensa dos nossos devedores. Então aqui Deus também ensina, Jesus ensina que nós precisamos perdoar os nossos semelhantes, assim como também nós somos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Então Jesus continua instruindo aos discípulos na oração universal. Jesus continua dizendo: não nos deixeis entrar em tentação. Então Jesus ensina aos discípulos, neste ambiente de oração, que nós precisamos pedir a Deus livramento no nosso dia a dia. Porque muitas são as ciladas que o diabo ele prepara para nos aprisionar, assim como um caçador arma laço para pegar o pássaro na armadilha, o animal, a presa. Então, nós precisamos orar desta maneira, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão que procura quem possa tragar. Então, Jesus está nos ensinando que nós precisamos orar no ambiente da oração, pedindo a Deus por este livramento, para que Deus nos conceda o livramento para nos livrar da tentação. Esta tentação pode ser colocada por Satanás, mas também provocada por nós, se não tivermos discernimento. Então nós precisamos olhar para esta oração não como uma reza para ficar repetindo, mas como um modelo de como nós precisamos e devemos orar no ambiente da coinonia com Deus e para com Deus. E Jesus continua dizendo aqui: pois teus são o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, neste versículo aqui, 13, Jesus ensina a pedir por livramento, mas também no ambiente da oração nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, a supremacia de Deus, o senhorio de Deus, que é sobre tudo e sobre todo, e nós precisamos ter este posicionamento, porque Jesus diz: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui é reconhecer quem Deus é e a autoridade do Senhor, que é sobre tudo e sobre todo. Porque Jesus diz que nós precisamos orar dizendo: teu é o reino, o poder e a glória. Então, e concordar com isso, amém. Amém, porque em fazendo assim, nós estamos orando dentro do escopo da vontade de Deus, dentro do bojo da vontade de Deus. E se nós pegarmos o modelo da oração de Cristo, que Cristo ensinou aos seus discípulos, a certeza da resposta é certa, porque nós precisamos ter em mente, em nosso coração, que para que tenhamos resposta de oração, precisamos orar segundo a vontade de Deus, com a motivação correta. Porque lá na epístola de 1 João, a palavra de Deus, no capítulo 5, vai dizer que se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto pedimos, nós devemos crer que já o recebemos. Mas para que nós recebamos a resposta, o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. A nossa oração precisa ser bíblica, a nossa oração precisa estar dentro do bojo, do escopo da vontade do Senhor, alinhada com a vontade de Deus. E no ambiente de oração, nós precisamos ter este posicionamento de reconhecer a soberania, a supremacia de Deus. E Cristo continua, porque muitas das vezes
acha que a oração que Jesus ensinou, o modelo de oração que Jesus passou aqui para os seus discípulos, nós achamos que termina aqui. Porém, a oração continua, porque Jesus diz aqui: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então Jesus volta a falar sobre a importância de nós, no ambiente da oração, perdoar os nossos devedores, a ofensa daqueles que nos ofendem. Porque Jesus estabelece aqui condicionantes para que eu seja perdoado das ofensas que eu ofendo ao Criador, ao Pai Celestial. Eu preciso também perdoar os nossos ofensores, aqueles que se opõem, que se levantam contra nós. E Jesus diz aqui, no versículo 15, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então Jesus termina dizendo aqui sobre a importância do perdão também no ambiente da oração, e neste modelo aqui que Jesus nos apresenta, um modelo universal, nós não podemos achar que é para que a gente fique repetindo, porque o contexto claro, Jesus foi claro ao dizer que nós não devemos ficar repetindo com várias repetições. O que nós precisamos é tomar como modelo e seguir este modelo, e em fazendo assim, nós estaremos orando segundo a vontade de Deus, dentro do escopo da vontade de Deus. Amém? Então agora vamos colocar em prática esta oração e a instrução que Jesus deu aos seus discípulos e para nós que também somos discípulos de Cristo. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, obrigado por esta palavra, por esta instrução. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual está sendo enviada. E que o teu nome seja glorificado, ó Pai, e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Em nome de Jesus, Senhor, perdoamos as ofensas dos que nos ofendem, ó Pai. Também nos perdoa. Deus, dá-nos o pão diário de cada dia. Senhor, aqueles que estão sem alimento na sua casa, sem o recurso financeiro, ó Deus, abre porta, ó Deus, de emprego, ó Deus, traz a provisão, porque tu és o Deus mantenedor, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, que nos mantém, que nos nutre, que nos suple as nossas necessidades, tanto físicas, emocionais e espirituais. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento, ó Deus, que a tua palavra cumpra com êxito o propósito, ó Pai. Ó Deus, que ela penetre alma e espírito, juntas e medulas, e ensina os nossos pensamentos, nos corrigindo a cada dia, para que nós venhamos fazer oração, não como nós achamos que é certo, mas como Cristo estabeleceu já na sua palavra, que nós precisamos iniciar nossa oração, reconhecendo a tua paternidade, ó Senhor Deus da glória, e o desejo expressado de que o teu nome seja santificado, o teu reino seja estabelecido aqui na terra como é feito nos céus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por esta hora, por este momento. Ó Deus, vai quebrando, vai neutralizando toda ação do inimigo. Ó Pai, vai estabelecendo a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como é feita nos céus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que esta palavra o Senhor faça falar e calar em nossos corações, e que nós sejamos instruídos, qualificado, aprimorado para viver no ambiente de oração, milagres que o Senhor, a partir de hoje, começará a realizar em nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe também um comentário e compartilhe também para outros. Ative também aí a opção do sininho das notificações, para que sempre quando eu colocar um vídeo, o YouTube possa te acionar para que você possa ouvir, ser abençoado e também abençoar outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.